Bom dia, gente. Hoje dia de Ogum, dia de proteção. Ogum é meu pai, Ogum é meu pai, Ogum é meu pai. Proteção, proteção. Muito importante a gente se proteger antes de sair de casa, né? Hoje é um dia normal, mas um dia com muita chuva, em outros locais muito quente. São as mudanças climáticas que a gente precisa tomar cuidado. Mas, gente, hoje nós vamos falar às 7 horas da noite, tá bom? Às 7 horas da noite, marquem aí, nós vamos ter uma live sobre obsessão. Os tipos de obsessões, os obsessores e fazer uma reflexão. Será que nós não damos maus exemplos aos obsessores que realçam tudo isso e terminam perturbando a nossa vida? Captado pela nossa glândula pineal, né, pelo nosso ectoplasma, nossa aura escurecida, muitas vezes com mau humor, muitas vezes com pessimismo, com demonstração de maledicência, de inveja, e tudo isso não estimula o psiquismo do recém-morto e tal. Lógico que existem espíritos que já têm a consciência dessa falha humana, né? Porque o ser humano ele vem para cá, reencarna, não se lembra, mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Isso não tem desculpas, né? Eu acho que todos os pais, de alguma forma, passam bons valores para os filhos educando. A escola instrui, os pais educam. E, na realidade, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Quantas vezes aquela mãezinha disse aquele traficante, ou aquele assassino, ou aquela pessoa que é desonesta, que rouba na empresa e tal, olha, não faça isso, não sei o que e tal, passa valores tal, e as pessoas não se convencem disso e terminam fazendo bobagem. Bom, pensando nisso, será que nós não damos mau exemplo e nós não reencarnamos com planejamento? De alguma forma, a gente também aqui, mesmo no véu do esquecimento, o maior mérito seria dar o bom exemplo a todos esses espíritos que estão conectados à crosta terrestre, porque são muito apegados a coisas, a pessoas, a dinheiro, a sítio, a carro, que são muito apegados a cargos, à importância, ao orgulho, à vaidade, à soberba. Será que a gente não dá mau exemplo? A gente sabendo que deve fazer ao contrário. Veio um cara chamado Jesus há 2023 anos para cá e trouxe um monte de palavras bonitas para a gente seguir. Por que a gente não segue, né? Parafraseando Paulo, Saulo de Tarso, aquilo que é bom que eu deveria fazer eu não faço. Já aquilo que é ruim que eu não deveria fazer, isso sim eu faço. A gente termina fazendo as coisas ruins com tanto exemplo. Tem aí vários avatares que passaram pelo mundo, o Buda, né, que é o Buda histórico, que é o Siddhartha Gautama. Nós temos aí todos os exemplos do taoísmo, do budismo taoísta. Nós temos os exemplos de Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco foi embora agora há pouco, como também dos papas, os bondosos papas que passaram também pelo mundo tentando modificar a igreja e sua maneira de pensar. E todas essas coisas a gente não pega como por exemplo, a gente vê na hora, se emociona na hora, depois começa a fazer bobagem de novo e atrai esses espíritos através da nossa glândula pineal e nosso ectoplasma, o nosso medo e a nossa paura, a nossa covardia. Então, será que a gente também não obsidia eles na hora que eles desencarnam e tal, e a gente fica chamando por eles? Gente, preste atenção, você perdeu um ente, tá? Então você tem vários outros entes queridos que estão encarnados aqui. Ele não ficou órfão lá no plano espiritual, ainda pensando que está vivo. Então ele uma falange de espíritos do mal se acerca dele, escravizam e começam a fazer com que ele explore o que você tem de pior, porque você está dando mau exemplo, bebendo demais, fumando demais, sexo demais, palavrão demais, atitudes extremamente negativas, de baixo calão, entendeu? Frequentando ambientes que não deveria frequentar. Será que não somos nós também que damos mau exemplo? Hoje nós vamos falar sobre isso.
na nossa live. Vamos bater um papo sobre o Espírito e vamos falar sobre essas obsessões que somos nós mesmos que criamos em nós. Nós introduzimos em nós, tudo sai de dentro para fora, gente. Se nós somos deuses e tal, podemos mudar a rota da nossa vida. Então, quando a gente muda a rota da nossa vida, que a gente dá exemplo, as palavras são muito importantes, mas os exemplos, eles sei lá, arrastam a gente. Quando a gente vê uma pessoa dando um bom exemplo, a gente diz assim, poxa vida, eu vou fazer o mesmo. Da mesma forma são os espíritos. E eu vou contar uma história minha, junto com o Zé, que se juntou à falange de Zé exatamente porque eu tinha parado todos os costumes, aqueles costumes péssimos que eu tinha, e recomecei minha vida. E Zé era um pseudo-obsessor, porque era um amigo meu, e tinha outro nome, tá? E eu vou revelar para vocês. E Zé terminou sendo o meu protetor mais pessoal. Eu tenho Pai João, que é o meu mentor, tem Zé, que é meu protetor pessoal, tem Marabô, que toma conta do espaço, né, energeticamente falando, com Dona Maria Padilha e Dona Maria Navalha e outros Exus. E nós temos essa integração de praticar o bem e levar o exemplo para o outro, inclusive para o plano espiritual. Quando você está tratando alguém de obsessão, nessa coisa toda, você não está só tratando o consulente, você está tratando também os espíritos que estão ao redor da terra procurando luz, sem saber que morreram. Eu já falei isso aqui, vários ficam sem saber que morreram. Aí você fica, o pai morre, o irmão morre, a irmã morre, uma pessoa amiga morre, o avô, a avó e tal. Eu queria que ele voltasse, não sei o que, bababá. Tem gente que fica segurando o espírito aqui, com as suas preces e tal. A gente vai falar sobre isso, mas eu vi uma pessoa vir se consultar comigo e tal, e dizer que prendeu o pai até ele apodrecer na cama, e aí não tem jeito mais, desligaram os cordões dele. Mas assim, você se torna obsessor, é a obsessão que a gente chama de vivo para morto. Tem muito mais do que de morto para vivo, certo? A gente obsedia muito mais com nossos exemplos ruins, com nosso comportamento péssimo. A gente influencia muito mais, negativamente falando. Tá? Então um beijo, um abraço, até às 7 horas da noite. Eu espero por vocês hoje, terça-feira de Ogum, tá? Dia 20 de maio. Eu espero por vocês hoje à noite, às 7 horas da noite, para a gente conversar, bater um papo aqui no TikTok e na rede vizinha. Vai ser maravilhoso, porque a gente vai poder conversar de forma aberta sobre isso tudo. Vou mostrar para vocês os tipos de obsessão, como eu trabalhava nas obsessões na apometria e tal, como é o tratamento simples do centro espírita, o tratamento da casa de Umbanda, o tratamento universalista, o tratamento umbandista, tudo, tá certo? Então vamos conversar um bocado sobre isso hoje à noite. Vai ser muito bacana, para mim vai ser um prazer, não sei se para vocês é um prazer também. Então paz, luz, namastê, o ser grandioso que existe em mim, saúda o ser grandioso que existe em você, paz, luz, saravá, muito axé para vocês, um beijo no coração, tchau.